Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cibele, para quem não me conhece. Vou me apresentar rapidamente. Sou mãe de 4 meninas. 4 meninas na Terra, 3 criancinhas no céu, né? Não estou competindo com a minha comadre, que está indo para o 7º. Não estamos em competição. Sou mãe homeschooler desde 2016. Fui professora. Sou formada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela PUC do Paraná e também Pedagogia pela Federal do Paraná. Um aviso aos navegantes: quem está começando educação domiciliar, quem tem vontade de começar, não é necessário que tenha realmente a formação em pedagogia. Tá? Algumas vezes eu ouso dizer que atrapalha. Tá? Eu tenho alguns vícios que eu estou me desfazendo. Então, hoje eu vou falar sobre o co-op e a família homeschooler. Então, o nosso objetivo na educação é criar esses laços fortes e duradouros entre as pessoas. Pode passar. Aqui está pequenininho, mas não é a intenção que vocês tentem ler, não, viu? É só para eu ler mesmo. Então, o que é um co-op? Nos Estados Unidos, a realidade homeschooler ela já está muito desenvolvida, né? As pessoas já têm regulamentação, já tem tudo. Então, o co-op lá nos Estados Unidos já é uma coisa consolidada. Então, co-op vem de cooperative. Então, é uma cooperativa de pais que se reúnem com um objetivo em comum para poder atingi-lo, né? Então, como eu estava falando, que nos Estados Unidos, a regulamentação ela já está tão avançada que existem diversos tipos de cooperativas grandes. Tem cooperativas com 100 famílias. Então, tem data de matrícula, tem turma que já expirou vaga, tem de tudo. Assim, realmente, tem os co-ops, que são co-ops mais, como é que eu posso dizer, mais informais, que são 2, 3 famílias que se reúnem com aquele objetivo de fazer algumas atividades com as suas crianças, né? Então, pode passar. Bárbara. É isso. Opa. Pode passar. Então, ali, ó. Então, o homeschooling então, ele é derivado. Então, o co-op ele é derivado da educação domiciliar, onde as famílias se juntam para educar os seus filhos cooperativamente para atingir objetivos comuns. Pode ser de diversos tipos, diversas cosmovisões. Então, as pessoas algumas vezes têm a mesma religião, elas se juntam por causa dessa sua visão. Algumas famílias têm esse interesse num tipo de metodologia, então elas se reúnem por causa da metodologia. Então, diferentes, né, metodologias. Tem gente que gosta muito da Montessori, tem gente que gosta da metodologia Waldorf, tem gente que gosta da metodologia da educação clássica. Então, existem esses diferentes objetivos. Pode passar, por favor? Então, o que nós estamos passando hoje nos Estados Unidos foi passado há 30, 40 anos atrás. Essas mesmas perguntas que nós, famílias homeschoolers, escutamos hoje. Mas e a socialização? Mas vocês são malucos, vocês vão isolar os seus filhos do mundo, né? Eles já passaram por isso e ainda em diversos momentos eles ainda respondem essas perguntas. Mas já existe, então, uma estrutura social formada para atender essas demandas. É normal, é mais normal. Pode passar. Então, assim, para que serve a cooperativa? Se eu tirei o meu filho da escola, ele tinha lá todo um grupo. Para que serve essa cooperativa, né? Então, seria para compartilhar o ensino com outras famílias. Eu sei algumas coisas e outra mãe sabe outras coisas. Então, eu compartilho os saberes e os nossos filhos podem ter um aprendizado mais rico. Nos Estados Unidos, serve até para liberar o tempo dos pais. E, pasmem, alguns pais nos Estados Unidos conseguem fazer o homeschooling e trabalhar ao mesmo tempo de maneira integral. Porque os co-ops são tão bem organizados que isso é possível de acontecer. É uma alternativa extremamente barata, porque é uma cooperativa, você colabora com os outros pais. Então, fica muito barato.
é uma forma de colher os benefícios do homeschooling. Quais são os benefícios do homeschooling? Excelente formação acadêmica, profunda, real, verdadeira, baixo custo, ambiente seguro, capacidade de selecionar os métodos de aprendizagem e o currículo. Então, você é livre para escolher aquilo que você quer. Qual que é o co-op que você quer? Você também é um membro desse co-op e você tem voz ativa também. Aprimorar a experiência da educação domiciliar envolvendo crianças em uma comunidade de amigos. Isso que a Manu falava, né? Essa importância de você ter esse aprendizado e você poder compartilhar com outros. Você guardar tudo para si, né? Então, assim, essa coisa de se colocar para o outro. Pode passar, Bárbara. Bárbara? Então, grupos de apoio. Talvez algumas pessoas aqui já participem de grupos de apoio. Grupos de apoio não é a mesma coisa do que um co-op. O que é um grupo de apoio? Então, nós temos um grupo de apoio que se reúne toda sexta-feira e as crianças brincam e as mães conversam, né? É a socialização das mães, principalmente, né? Eu digo que é a minha socialização. Eu preciso para sobreviver. Então, o grupo de apoio, ele não tem necessariamente uma linha pedagógica, ele não acontece assim, atividades programadas. O grupo de apoio é um grupo de apoio. Ó, amiga, estou precisando de uma ajuda, estou tendo uma dificuldade com o meu filho nessa questão. Aí a gente troca ideias. No co-op, não. O co-op ele tem uma coisa mais estruturada, né? A gente consegue desvincular um pouco daquilo. Por exemplo, eu preciso que alguém me ajude com o ensino de ciências. No co-op, a gente pode ficar um pouco mais livre com relação a isso. Pode passar, Bárbara. Nos Estados Unidos existem, inclusive, mini co-ops. São ideias que eu estou jogando aqui para vocês. Tem gente de fora de Curitiba, pode até fazer isso também. Então, por exemplo, existe ali um grupo de crianças que gosta muito de ciências. Então, faz um clube de ciências. Lá tem o clube de astronomia, o clube de teatro, formar um grupo do clube do livro, né? Então, a gente incentiva as crianças a realmente entrarem na literatura, encenarem aquele livro. Então, são várias alternativas que o co-op pode trazer. Quem que é responsável pelo co-op, né? Então, assim, vocês, né, o pessoal de Joinville, era para ter vindo o pessoal de Pato Branco também. Então, quem que é responsável pelo co-op? Então, normalmente, 2, 3, 4 famílias se reúnem, geralmente com objetivos para os seus próprios filhos, né? E eles são responsáveis por marcar a data, ver os valores, né? Se vai ter algum custo para esse co-op existir. Então, os responsáveis pelo co-op são os próprios pais que formam essa cooperativa. Vamos lá. Agora, depois de vocês saberem o que é um co-op, o que é um grupo de apoio, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da amizade e da cooperativa. Então, a amizade, ela é uma necessidade humana, né? Então, eu gosto dessa frase de São João Bosco que diz assim, que Deus nos colocou no mundo para os outros. Então, a gente não está aqui para a gente mesmo, né? Para olhar para o nosso umbigo e ficarmos assim, crescermos só para nós, né? A gente está aqui para os outros. É uma necessidade humana estar com os outros, né? As pessoas que ficam isoladas, geralmente elas ficam... É uma tendência a pessoa ficar triste, né? Não estou dizendo aqui que a gente é obrigado a estar sempre, né, socializando, digamos assim. Mas eu queria, então, destacar essa importância da amizade, né? A Manu estava falando, agora há pouco, sobre a questão da gente ter essa possibilidade de trazer aquilo que a gente aprende e compartilhar com os outros. Então, por que isso é necessário? Porque a gente consegue fazer o bem, a gente consegue conviver com homens bons, adquirir experiência com as outras pessoas, adquirir sabedoria, favorecer-se com as ajudas mútuas. E isso é extremamente enriquecedor. A gente se enriquece quando a gente consegue fazer isso, né? Todo homem necessita ser amado pelo que ele é. Então, assim, dentro da família, nós somos aceitos por aquilo que nós somos. Eu não preciso ser bonita,
eu não preciso ser inteligente, eu não preciso ser toda desenvolta. Eu sou aceita como eu sou, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Na vida pública, né, é impossível que a gente seja aceito só assim pelo aquilo que a gente é, né? As pessoas, elas nos cobram outras coisas, né? E aonde que entra a amizade nisso? Então, a amizade, ela vai proporcionar que aquela criança, aquele futuro homem, aquela futura mulher, possa tirar de dentro de si essa intimidade que vai dentro dele e poder passar para o outro. Então, assim, a Manu estava falando agora há pouco sobre assim, qual que é a nossa intenção quando a gente está educando uma criança, né? Qual que é a nossa intenção com a educação? Então, algumas pessoas, né, algumas instituições, principalmente, falam muito de criar cidadãos para o mundo, né? Então, criar cidadãos capazes de trabalhar, bons funcionários, pessoas excelentes no seu trabalho. E isso são objetivos bons. Alguém aqui não teria coragem de dizer que isso são objetivos ruins, né? Ninguém quer que os seus filhos venham a ser pessoas assim, né, que não funcionam no ambiente de trabalho. Mas será que o nosso objetivo é apenas que os nossos filhos sejam bons funcionários ou que sejam bons cidadãos? Quais são os nossos objetivos profundos com relação à educação? Porque nós estamos falando dos nossos filhos, né? Então, quando a gente pensa em educar, a gente pensa no âmbito mais profundo, no âmbito mais amplo da educação. E a amizade, ela entra nisso também, porque eu não estou educando apenas as pessoas bem instruídas, né? Então, eu conheço pessoas assim que o objetivo da educação para elas é criar intelectuais. Então, a família está empenhada em que aquelas crianças tenham um rigor acadêmico muito profundo. Não é assim, um objetivo ruim, de forma alguma. Eu também quero que as minhas filhas, quando crescerem, quando falarem de alguma coisa, elas saibam do que estão falando. Não é aquela coisa assim, fala de tudo um pouquinho, mas não sabe de nada profundamente. Não, que elas saibam realmente. Mas será que isso é o todo, quando a gente fala de educação? Né? O ser humano é muito mais do que só isso, né? Quando a gente fala de educação, pelo menos a minha visão, é um ser humano com muitas facetas. Um ser humano que a gente... Nossa, cada pessoa é uma riqueza. Então, desenvolver essa riqueza, né, que a gente tem em nossas mãos, que são os nossos filhos, é uma missão. Então, por isso que é importante a gente pensar no aspecto da amizade, porque se a gente está interessado em desenvolver o ser humano como um todo, essa é uma das facetas do ser humano. A gente quer desenvolver a integralidade do ser humano e não apenas uma delas. Bom, a amizade, né, como necessidade humana, a amizade, ela ocupa, então, um papel central na formação da personalidade. Se eu estou preocupada com o todo, eu quero desenvolver a personalidade também da pessoa. Pode passar? Deixa eu ver. A amizade é importante e fundamental para o florescimento da sociedade e felicidade do homem que se relaciona com o outro. Então, assim, o meu objetivo com essa apresentação é que a gente venha realmente, que a gente vá para casa e que a gente pense realmente em todas as facetas. O que nós, como família livre, queremos para os nossos filhos. Então, existe a parte acadêmica, existe a parte social, existe a parte física, existe a parte transcendente, seja ela qual for a nossa cosmovisão, existe uma parte transcendente e eu preciso me preocupar com todas essas facetas. Então, qual seria o conceito de amizade, né? Então, está escrito aqui em letrinhas bem miúdas, que se alguém conseguir ler, que a amizade, ela é uma virtude e uma relação. Por que é uma virtude? Porque é uma firme vontade, você se coloca à disposição do outro porque você quer. E você tira de dentro de si aquilo que você é e você dá para o outro conhecer. Então, é a sua intimidade, aquilo que vai lá no fundo da sua alma. E daí aqui está uma coisa interessante, se você não se conhece, não existe uma amizade verdadeira porque você não sabe aquilo que você está dando para o outro.
Então, fazer com que os nossos filhos se conheçam é uma coisa super importante do processo de educação. Conhecer a sua personalidade, conhecer por que ficou bravo com aquela coisa, por que está feliz com aquilo. Que as crianças saibam colocar em palavras. E a amizade, a convivência com as outras crianças, a convivência com crianças mais velhas, mais novas, com outras mães, outros pais, ajuda a criança também a desenvolver essa noção. Ela é uma relação quando duas pessoas querem e procuram reciprocamente o bem do outro. Então, existe possibilidade de uma amizade ser baseada em algo ruim? Não, porque a amizade ela é virtude. Mesmo com duas pessoas, eu acho que era em Ética Nicômaco, eu não lembro direito, quando eu estava pesquisando para poder fazer essa apresentação, né? Existe uma referência, a Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino fala na Ética Nicômaco que a amizade é um tipo de virtude por ser um hábito eletivo, que se liga à justiça. Então, eu sou amiga e eu sou justa com essa pessoa. Mas a justiça, falta alguma coisinha na justiça com relação à amizade, né? A amizade, ela não tem só o débito moral, nessa coisa, você me deve alguma coisa. Eu sou sua amiga e você não me deve nada com isso. É recíproco, é uma amizade desinteressada. Os amigos compartilham os mesmos princípios, auxiliam-se mutuamente entre si nas relações de confiança e confidência, troca de informações, abertura da alma de um para o outro, receber conselhos oportunos de quem lhe quer bem. Imagine que coisa maravilhosa você ter um grupo de amigos e você poder crescer e poder saber que você pode abrir o seu coração para aquela pessoa. É mais fácil de aprender, o ambiente é mais gostoso. E num ambiente preocupado com outros pais que se preocupam com essas coisas, tudo floresce, fica melhor. A amizade faz com que a pessoa passe a se conhecer melhor, como eu já tinha falado. Então, convém distinguir a amizade de outro ato relacionado, que seria a socialização. Então, muitas pessoas falam assim, mas e a socialização dos seus filhos? E eu costumo dizer que eu não estou preocupada com a socialização das minhas filhas. Porque socializar, basta eu ir no mercado e as minhas filhas vão falar com a atendente, com o caixa, com uma pessoa que passou. Isso é socializar. E isso é perigosamente raso. Se a gente se preocupa só com isso, só com essa socialização da pracinha, a socialização de passar por alguém e dizer um oi, tudo bem? Isso é muito raso, né? A minha preocupação, né, a preocupação da Cibele é que as minhas filhas realmente desenvolvam laços de amizade profundos, que elas sejam mulheres de caráter, que elas saibam os valores que elas vão levar para o futuro e que as amigas delas possam contar verdadeiramente com elas. Isso sim, que é uma coisa assim, dentro dessa questão de socialização, que seria uma coisa profunda, realmente de substância, né? Pode passar, por favor. Então, assim, o que seria amizade e o que não seria amizade? Querer o bem do outro, isso é amizade. Eu quero o bem do outro, independente daquilo que ele me faz. O que não é amizade? É preocupar-se mais com os próprios interesses. Olha quanta coisa que a gente tem para ensinar para as crianças. Amigos verdadeiros ajudam-se mutuamente, sacrificam-se um pelo outro. Essa ideia do sacrifício. Você encontra amor quando você encontra o sacrifício. Pais e mães sabem muito bem disso. 3 horas da madrugada, 2 graus temperatura. A criança começa a chorar. Você não fica debaixo da coberta. Você sai feliz e contente? Não, você não sai feliz e contente. Você se sacrifica naquele momento porque você ama. No sacrifício existe amor. No amor existe sacrifício. E no desenvolvimento da amizade, as crianças vão ter essa possibilidade de se sacrificar pelos outros, sendo pessoas mais pessoas. Então, os falsos amigos não se afeiçoam a alguém, senão no momento da necessidade. Ninguém aqui quer que os filhos se desenvolvam assim, né? Eu preciso de alguma coisa, então agora você é meu amigo. Os amigos, eles podem precisar um dos outros mutuamente, não tem problema.
Mas se só isso acontece, a gente não está trabalhando o caráter da pessoa realmente. Pode passar. Então, a amizade na família, né? Essa amizade que a gente vai conseguir lá fora com os nossos filhos, né? Que eles desenvolvam realmente, né? Para dar base para toda essa educação, seja ela educação clássica, né? Se vocês escolherem um caminho clássico ou algum outro caminho, a base começa na família. Então, a gente tem que se preocupar com o ambiente familiar. Então, a amizade na família, né? A vida familiar é onde as pessoas convivem e se amam por si mesmas, como eu tinha falado, né? Eu achei interessante essa pintura. Ela mostra esse convívio, né? Uma pintura antiga, né? Dá para ver pelas roupas, assim. Mas, assim, esse trocar essas possibilidades de atividades em comum é algo muito gostoso, que o ambiente familiar seja um ambiente gostoso, que as pessoas estejam preocupadas umas com as outras. Por que será que os ambientes começam a se deteriorar? Né? Muitas vezes a gente está preocupado conosco mesmo. Né? Eu estou lavando a louça todos os dias e você não lava a louça nunca. Então, eu estou preocupada mais comigo. Se todo mundo se preocupa com o outro, o ambiente familiar ele floresce. E a gente ensina isso para os nossos filhos. Se os nossos filhos veem essa possibilidade, eles vão levar isso para os amigos e vão levar isso para a sociedade. A família é um centro de intimidade e um centro de abertura de suas qualidades estimuladas naturalmente no seio familiar. O ambiente familiar é decisivo para o desenvolvimento do comportamento social e dos hábitos de amizade. A amizade de uma família não nasce pronto, ela deve ser construída. Então, a gente se preocupa com o outro, a gente vai construindo e vai passando isso para os nossos filhos. Então, o carinho que os esposos têm um com o outro e demonstram, ensinam os filhos essa amizade. Os filhos, eles veem nos pais exemplos de amizade também. O carinho que os filhos recebem, a superabundância dos pais, é algo que vai trabalhar neles essa necessidade de também levar isso para fora. É algo que a gente cultiva dentro da criança, na intimidade da criança, e ela pode trazer para fora. E aos poucos, como diz ali, a expansão às pessoas fora do círculo familiar. Pode passar. Aí a gente chega na amizade do casal. A família, ela constitui-se a partir da amizade conjugal. Então, a gente precisa olhar para o nosso cônjuge, né, para o nosso esposo, para a nossa esposa, e olhar nele o melhor amigo. Quando isso acontece, a família, ela tem uma base muito rica. E os filhos, eles se sentem seguros para poder aprender, para desenvolver a sua personalidade. Porque eles veem nos pais que, com os pais juntos, com os pais amigos, eles não precisam se preocupar com outras coisas. Os pais é como se fosse a caverna que protegeu as crianças de uma tempestade. Imagine, ali as crianças se sentem seguras. Então, a amizade do casal, ela vai mostrar para a criança que ela está num ambiente seguro para poder se desenvolver. E esse amor que os esposos têm entre si deve ser um ato de vontade. Eu desejo, eu quero amar o outro e eu coloco toda a minha vontade nisso, nos momentos ruins e nos momentos bons. E isso vai acontecer com a amizade entre os amigos também. A amizade do matrimônio, só falta um pouquinho. A amizade do matrimônio ela é verdadeira e santa porque anela a comunicação da vida, da atividade, dos bens, das afeições em uma indissolúvel fidelidade. Se a gente começa a vida matrimonial pensando que vai acabar, não existe amizade e a gente não passa essa linha condutora para os filhos. A gente teve que pensar o que os filhos esperam dos pais. É importante que vocês consigam perceber do porquê que eu estou falando da amizade do casal para poder chegar lá no co-op. É uma linha, faz um sentido. As coisas elas começam a fazer sentido quando a gente olha para a big picture, assim, a gente se afasta um pouquinho da nossa sala de aula, né, nossa sala de casa, e a gente consegue ver um pouquinho a grande figura. Pode passar. Aí existe a amizade entre pais e filhos. Muitas vezes a gente escuta assim, que eu quero ser amiga do meu filho. Eu quero ser a mãezona, eu quero ser o paizão, né? É possível que os pais sejam amigos dos filhos?
a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Uma criança tem 2 anos de idade, 3 anos de idade. É possível que eu seja amiga de uma criança de 3 anos de idade? Né? Então, assim, é possível que eu chegue a ser amiga, e esse é o ideal. Que lá no... que não muito para frente, que a gente possa a ser amigos. Mas existe uma construção da amizade entre pais e filhos que leva um tempo, pois necessita do amadurecimento das crianças, né? A amizade, ela assim, leva em consideração que as pessoas estão mais ou menos ali no mesmo nível de maturidade, conseguem pensar as mesmas coisas, né? E para os filhos depende, assim, a gente precisa esperar um pouquinho o amadurecimento. Não esperar, na verdade, né? A gente precisa ajudá-los a amadurecer. Então, no que consiste a missão de educar os filhos? A ajudar o outro a crescer como pessoa e desenvolver todas as suas potencialidades. Então, eu, como mãe, tenho a missão de ajudar as minhas filhas a desenvolver as potencialidades delas, e nesse processo eu vou me tornando, aos poucos, amigas das minhas filhas. Essa é uma das coisas que eu quero muito, é poder um dia sentar com elas realmente como amiga. Né? Nesse momento eu sou mãe, eu preciso pedir, eu preciso algumas vezes puxar algumas orelhinhas. Também é necessário instruir, comunicar conteúdos, né? Então vem aqui a instrução, independente do método que a gente vai aplicar, né? A Manu estava falando do método clássico, que é muito apaixonante mesmo. Pode passar. Aí a gente chega na amizade entre os irmãos, né? Os irmãos são o outro mais próximo que os filhos têm para se exercitarem na abertura da vida, da sua intimidade. Então, como eu falava, né? A abertura da intimidade, aquilo que está dentro de mim, eu vou dar para o outro. E o irmão é a primeira possibilidade que a criança tem desse outro, né? E esse outro está dentro da minha casa. E ele me aceita como eu sou, e eu aceito ele como ele é, dependendo, né, da forma como os pais encaminhem isso, né? Também na confidência, na reciprocidade, que constituem a verdadeira amizade. Por isso, a educação para o amor fraterno é tão rica e tão necessária. As atividades realizadas num co-op, elas introduzem uma dinâmica a mais nesse relacionamento dos filhos e entre os irmãos. As possibilidades de assunto começam a variar, as crianças podem trazer outras necessidades. Entre os irmãos, eles vão perceber os amigos, quem são os amigos, como que isso se desenvolve, e isso enriquece toda a possibilidade de vida das crianças. Pode passar. A amizade, né? Diferentes fases dos filhos. Então, assim, algumas vezes a gente pode pensar assim, mas meu filho tem 1 ano de idade, tem 2 anos de idade, eu preciso que ele tenha amigos. É possível que uma criança de 1 aninho tenha amigos? Não, ele tem crianças que ele vai aprendendo a conviver. Então, nessa fase, existe esse aprendizado, né, da convivência. A criança ela vai aprender algumas regras sociais, o que pode, o que não pode morder, não pode puxar o cabelo, não pode bater. Então, ela vai aprendendo algumas questões. Então, é importante que a gente vá sabendo que existem fases de desenvolvimento também na questão da amizade dos filhos. Só diminuir um pouquinho, porque eu não estou conseguindo ler isso. A amizade propriamente dita, ela não surge antes da adolescência. Aquela amizade profunda e verdadeira mesmo, ela vai passar a existir lá na adolescência, que é quando a criança ela passa a buscar o seu grupo. A família continua sendo importante, principalmente se a gente conseguiu desenvolver essa proximidade, mas ela vai chegar um momento que eles vão procurar ter os amigos. E os amigos vão ser o novo espelho dessa criança. Mas as atitudes amistosas, essas pró-amizades, não surgem espontaneamente. Então, é importante que a gente, como pais homeschoolers ou futuros homeschoolers, a gente se preocupe realmente em promover que as crianças tenham contato com outras crianças, para que elas possam ir desenvolvendo isso. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes é mais fácil ficar em casa.
É mais fácil a gente ficar na sala de casa, tá frio lá fora, tá chovendo, né? Eu tenho louça para lavar, eu tenho coisas para fazer, principalmente as mães, assim, a gente tem tanta coisa para fazer dentro de casa que algumas vezes a gente acaba deixando assim, deixa o encontro, deixa o co-op, né? É liberdade de cada um, né? Mas assim, voltando, se eu quero que os meus filhos tenham um desenvolvimento integral, a amizade faz parte desse desenvolvimento integral. E eles dependem de mim para poder ter essas amizades. Porque se não for eu, eles não vão entrar no carro, eles não vão ligar, eles não vão colocar a primeira marcha e sair. Então, depende dos pais. Desde que... Agora é uma visão bem minha, uma experiência minha, né? Desde que eu decidi que eu e meu marido decidimos que nós iríamos começar a educação domiciliar, eu deixei do meu emprego e as meninas saíram da escola. Então, eu reduzi o convívio dela com outras pessoas e reduzi o meu convívio também. Levando em consideração que eu sou a responsável por elas, eu e meu marido, nós tomamos para nós toda essa responsabilidade de promover situações em que elas pudessem ter contato com outras pessoas de uma maneira rica, de uma maneira gostosa, afetuosa. Então, tem vezes que eu deixo, sim, o Everest de panela, pratos e talheres em cima da pia, porque chegou o momento de ir para o grupo de apoio. Ontem eu não consegui, mas eu estava preparando essa palestra, mas assim, é sagrado que elas tenham essa possibilidade. Laços profundos de amizade não vão acontecer uma vez a cada bimestre, né? Então, assim, a gente precisa se colocar mesmo, se sacrificar para que eles realmente possam ter esses laços de amizade. Então, pode passar. São só alguns slides sobre as infâncias. Na terceira infância, que ali mais ou menos ali 8 anos, começam algumas manifestações mais próprias de amizade para desembocar depois na amizade na adolescência. Pode passar? Como eu falei, na fase da adolescência, a gente não vai conseguir, assim, até tem como controlar, né? Mas assim, as crianças elas vão precisar ter os seus amigos mesmo. Então, se a gente não cultiva agora, todo esse sacrifício vai chegar no fundo, depois, mais tarde, eles vão querer sair e a gente não vai estar muito com essa desenvoltura. Então, é mais fácil a gente já ir desenvolvendo desde já essas habilidades do que chegar lá depois e ter que aprender tudo rapidinho. Pode passar. Aí a gente chega nos amigos da família, né? Então, ter amigos em casa, abrir as portas para os amigos, muitas vezes é um pouquinho custoso. Custoso não no sentido de que a gente não goste de receber os amigos, mas dá trabalho, né? Então, a gente tem que se sacrificar. Novamente, como eu falei antes, o amor e sacrifício, eles estão unidos. Então, você vai ter a casa mais bagunçada, você vai ter algum custo, e isso vale a pena. Por quê? Porque mostra aos filhos a abertura saudável da intimidade da família, que recebe a oportunidade de se interessar pelos outros, receber essas pessoas em casa e estar de braços abertos pelo ambiente familiar. E essas pessoas que estão de fora passam a ser cada vez mais parte do nosso próprio ambiente. E o nosso ambiente vai se tornando cada vez mais rico. Vivencia-se através dos amigos inúmeras oportunidades de sair do confortável, do nosso esquema de vida. E a gente vai mostrando para as crianças essas possibilidades. Nós gostamos dos nossos amigos, eles podem ser referências para essas pessoas, para os nossos filhos. Então, eu me aproximo de pessoas, vou me aproximando de pessoas que eu admiro e que as minhas filhas possam tê-las como referência também. Então, as minhas amigas podem ser referências para as minhas filhas, porque um dia elas vão me amar, né? Eu quero cultivar tudo isso perto delas, mas elas vão precisar de outras referências femininas também, né? Elas vão precisar de outras referências masculinas também. Os meninos precisam de referência feminina, de referência masculina, para eles poderem se espelhar. E os amigos da família fazem isso de maneira primordial.
Vivencia-se através... Ah, não, já falei. Aí a gente vai chegando mais perto, então, nos amigos dos filhos. Proporcionar verdadeiras oportunidades para que os filhos criem verdadeiros laços de amizade é uma das grandes responsabilidades dos pais, como eu tinha falado. Eu ouso dizer que não apenas para os pais homeschoolers. Quando professora, eu já falava. É de responsabilidade dos pais, mesmo se as crianças estão na escola, de promover ambientes de socialização saudáveis para as crianças. Porque dentro da escola, qual é a linha que eles vão ter de convivência? Entre os seus pares. Todo mundo de mesma idade, todo mundo vestido do mesmo jeito, todo mundo com o mesmo material, todo mundo com o mesmo poder aquisitivo. Será que essa é uma convivência rica? Foi a convivência que eu tive. Estou aqui, estou inteira, não ficou pedaço pelo meio do caminho, mas existem outras possibilidades ricas também. É através da amizade que os filhos conseguirão desenvolver inúmeras habilidades e virtudes. Se doar, tudo aquilo que a gente estava fazendo, se sacrificar pelos outros. E isso é super importante e super rico. Como eu disse no começo, né? A gente está nesse mundo para os outros, nós não estamos aqui para nós mesmos. Então, essa redoma que a gente tende a colocar em volta da gente mesmo, a gente precisa repensar como que eu estou vivendo esse estar no mundo para os outros. A amizade verdadeira é uma doação. E sem o verdadeiro convívio, não existe uma maneira de desenvolver. Eu tenho que estar com os outros para poder desenvolver. A última frase eu já falei anteriormente. Pode passar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham muitos amigos, verdadeiros amigos, amizades profundas realmente, e que a instrução, a parte acadêmica, ela possa florescer nisso. Ela vai ficar cada vez mais rica conforme a gente pode se dar para os outros. E isso que é a maravilha da vida, né? Então, saber tudo sobre, sei lá, filosofia, matemática, para dentro da gente é bom, mas para os outros é muito melhor. E é isso.